Oi, Olá, Josi. Bem-vinda, boa noite. obrigada, boa noite, tudo bem por aí? Tudo certo. Um pouquinho frio, mas tudo certo. Tudo em paz. Pois é, eu acho que em grande parte do Brasil deu uma queda de temperatura. Se alguém está nos assistindo aí de algum lugar onde não tenha caído a temperatura, por favor, nos avise que a gente quer saber onde é, de repente dá até um pulinho aí. Mas tá Ai, é, gostosinho o né? frio. Não, frio é bom, mas eu prefiro calor. Eu sou do calor, eu sou do sol. Eu prefiro um calorzinho aqui batendo no lombo. Ah, eu gosto das duas coisas. Por mim, quando o verão tá no final, eu já quero um friozinho. Quando o inverno tá no final, eu já quero um calorzinho. Acho que cada um tem a sua magia e eu gosto dos dois. Eu acho que, para mim, pelo menos, morar aqui no sul é uma vantagem de ter essa separação bem nítida entre as estações. Eu não sei se eu aguentaria ou só frio ou só calor. E a gente aqui já entra um pouquinho até no nosso tema, né? Cada fase, cada etapa tem o seu valor, né? Uhum, exatamente. Não é uma melhor do que a outra necessariamente. A gente pode, inclusive, fazer o melhor do que a gente não imaginaria que fosse ser melhor. É exatamente, é aproveitar o que cada fase pode nos oferecer, sem ficar pensando, e se fosse verão ou se fosse inverno, mas o que é agora e como eu posso tomar aquilo que agora está acontecendo comigo da melhor forma possível. Vamos nos apresentar? Vamos fazer. Aliás, hoje mesmo eu aproveitei uma das delícias do frio, que é comer uma sopa bem quentinha. Eu não posso ir à praia porque tá frio, ou até poderia se quisesse encarar o frio. Mas eu posso comer uma sopinha, posso comer uma sopinha com vinho, tinto. Então, cada fase tem as suas delícias. É isso aí. Ai, eu adoro isso, adoro também uma sopinha. Nossa, tudo de bom. Vamos convidar o pessoal para compartilhar, então? Vamos lá. Então, Então, gente, gente, quem tiver aqui entrando agora, por favor, o assunto é de necessidade pública. Nós vamos falar aqui sobre, né, envelhecimento, sobre como encontrar a fonte da juventude dentro de você. Então, eu tenho certeza que esse assunto pega em você, mas também deve pegar em alguém que você conhece. Então, pega essa setinha que tem ali embaixo, né, do lado do videozinho da Adri, e compartilha com as amigas, que eu tenho certeza que vai ser um assunto, ó, supimpa. vamos nos apresentar então. Meu nome é Adriana, eu sou jornalista e escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia e pesquisadora há muitos anos sobre a transição da metade da vida, essa que muita gente chama injustamente de crise da meia-idade e que nós já chegamos à conclusão na teoria e na prática de que pode ser sim a fase mais potente da vida de uma mulher. É verdade. E eu sou a Fernanda Medeiros, para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta sistêmica, já trabalho com terapias, cursos há mais de 10 anos. E hoje eu estou aqui trabalhando especificamente com mulheres acima de 35, 40 anos, que estão buscando, então, olhar para essa metade da vida com mais amor, com mais profundidade, e transformar aquilo que até então elas não tiveram possibilidades de transformar, que às vezes são seus traumas, suas dores, para fazer dessa a melhor fase da sua vida. E o nosso tema de hoje ele é meio que uma provocação, na verdade. Encontre a sua fonte da juventude. Eu imagino, Fernanda, assim, chutando, que mais ou menos de 8 a 9, entre 10 mulheres que chegam no consultório para falar com você, tem alguma queixa de algo que seja de alguma forma relacionada a envelhecimento. Essa é uma preocupação muito grande da maioria das mulheres. Olha, eu não diria nem entre 8 entre 10, tá? Eu diria 10 entre 10, mas como eu não quero generalizar, então vamos ali entre 9 entre 10. Sim, é uma dificuldade para a mulher encarar a realidade de que o tempo de ter vivido ela não viveu, e como o tempo está passando, ela tem dificuldade em enxergar que essa pode Só ser um uma boa minutinho. fase. Começa de novo porque trancou o teu vídeo, não deu para escutar ao começo a tua resposta. Se puder repetir. Aliás, está trancado.
E ainda. agora, Agora melhorou? voltou. Agora voltou. Voltou? Tá. Sempre no início das lives, né? Voltou. Que interessante. Sempre. É aquele momento de suspense, bom. Então, como eu estava dizendo, vou repetir. Eu não diria que são 8 entre 10, eu diria que são 9 entre 10, para não generalizar de 10 entre 10. As mulheres têm medo de envelhecer, porque elas têm medo de chegar nesse momento da vida, nessa fase da vida e perceberem que faltou algo, que normalmente faltou elas mesmas. E elas não conseguem também perceber o quanto essa fase é rica para que elas possam transformar a sua vida. Mas elas ficam só apegadas naquilo que não foi possível ser vivido. Uau! 10 entre 10 é um percentual e tanto, né? É um percentual e tanto, é um percentual alto e é um percentual, gente, que é muito real. A mulher lidar com o envelhecimento diante de todo um apelo comercial, mundial, com relação à aparência da mulher, é um desafio gigantesco para ela. E nesse ponto aí que eu gostaria de chegar, que é normal, se você está passando por esses problemas, esses sentimentos de estar se sentindo desinteressante, ultrapassada, de estar se sentindo, parece que está ficando invisível para o mundo externo, é absolutamente normal, porque os padrões sociais nos impõem isso. Os padrões sociais impõem que só o que é jovem é belo, só o que é jovem é competente, só o que é jovem é útil. A mulher só é útil quando ela é jovem, quando ela pode reproduzir, quando ela está no auge da sua sexualidade. Então, é muito normal que isso aconteça. Mas, apesar de ser normal, não é o certo. Porque isso evidentemente acaba nos levando a desvalorizar e a nos sentirmos desvalorizadas na medida em que o tempo passa. Tu falou a palavra perfeita, tá? Valor, desvalorizar. Porque a mulher, ela vai sentindo que ela vai perdendo valor à medida que ela vai envelhecendo através da pele dela, através do tempo que vai passando. Mas é justamente o contrário que acontece. A mulher vai ganhando cada vez mais valor à medida que o tempo passa, justamente porque ela vai acumulando experiências, ela vai acumulando sabedoria. A questão é que muitas vezes ela mesma não consegue dar valor para essa sabedoria que ela encontra dentro dela a partir das experiências que ela tem e fica refém de uma referência externa de que apenas o jovem tem valor. Apenas a mulher com cabelo pintado, longo, tem valor. Apenas a mulher com o rosto puxado tem valor. E isso não é verdade, gente. Muito pelo contrário. Então, começar a encarar o envelhecimento como uma fonte de sabedoria e principalmente uma fonte da juventude é o que a gente vai buscar trazer aqui para vocês. E quando nós tratamos ou pensamos o envelhecimento dessa forma, a partir desse ponto de vista negativo, acaba que nós estamos sabotando o nosso próprio futuro. Porque quanto menos a gente aceita o fato de que sim, ficaremos velhas, e espero que todas nós fiquemos velhas, porque é um sinal de que estaremos vivas, nós vamos nos auto-sabotando, percebam. Quando a gente tem no inconsciente que a velhice é ruim, que ser velho é ruim, como é que a gente vai chegar bem ali quando for a nossa vez de ficar velho? Então tem uma mudança de mentalidade que tem que ter aí, que, claro, ela tem um viés social que é muito maior, mas tem que começar pela gente. Inclusive, Fer, eu estava lembrando que essa semana eu acompanhei uma discussão sobre. Começou com a Madonna, porque a Madonna está com uma aparência muito mais jovem do que a idade que ela tem. E aí as pessoas começaram a agredi-la, não sei se foi no Instagram, em alguma rede, porque ela estava aparentando ter uma idade muito menor do que ela tem. E aí começaram a chamar ela de velha ridícula e tal. E aí a discussão foi a seguinte: quando a gente envelhece, nos é cobrado permanecer jovem a qualquer custo. Tanto que a gente gasta muito dinheiro em procedimentos estéticos, em nutracêuticos, em todo tipo de anti-aging. E aí nos é cobrado que
aparentemos ter menos idade do que nós temos. Só que quando passa do ponto pelos padrões dos outros, nós somos taxados de velhas ridículas porque não assumimos a idade que temos. Aí realmente fica bem difícil, né? Fica um beco sem saída. A gente está sempre tentando se adequar a algum padrão que é externo, que em nenhum momento nós avaliamos. Tá, mas será que isso serve para mim? Afinal, o que serve para mim? O que é bom para mim? A gente está sempre olhando para o externo para tentar se encaixar, se adequar a esses padrões. Cara, sabe qual é a maior dignidade de um ser humano? É a vida que esse ser humano leva. E se eu não puder ter dignidade pela vida que eu levo e pelo tempo de vida que atravessa em mim, né? O que eu vou levar dessa vida se não nada, né? Então, a gente começar a ter valor, a enaltecer a dignidade de estar vivo. Porque só o fato de estar aqui enfrentando essa vida e todas as batalhas diárias que a gente tem aqui, que só quem está vivendo a própria vida sabe, isso já tem um valor enorme. E ainda a gente suprir uma necessidade de uma sociedade onde impõe para a mulher um peso gigante à medida que ela vai envelhecendo, porque esse mesmo peso não acontece com os homens. Até, diga-se de passagem, os homens vão envelhecendo, vão ficando charmosos, vão ficando grisalhos, vão ficando bonitos, entrando até no parênteses, né? Quem me conhece sabe que acho que desde o ano passado, já faz uns 7 meses que eu não pinto mais a raiz do meu cabelo. E esses dias no consultório, uma cliente minha assim, mas tu não vai pintar, tu já tá com cabelo branco. Aí eu fiquei olhando, não, eu não vou pintar, eu vou deixar vir o cabelo branco, eu vou deixar... Nossa, que coragem! Eu queria ter a coragem que você tem. E daí eu falei para ela, mas não é uma questão de coragem, é uma questão de que eu não quero me submeter mais a isso. E eu acho cabelo branco lindo numa mulher. Eu tenho várias amigas que têm cabelo longo, cabelo curto, branco. E tudo bem. E é bonita assim também, né? A questão é o quanto você se aceita e o quanto você banca isso na sua vida. O quanto para você isso é bom. Como a Adriana mesmo falou, né? O que é bom para mim? O que serve para mim? É eu ficar escrava de uma necessidade de me encaixar num padrão social, seja de corpo, de peso, de pele, de cabelo, ou eu estar tão bem comigo que aquela beleza, aquela fonte de juventude, ela está dentro de mim porque eu estou feliz com a idade que eu tenho. Eu estou feliz com tudo que eu vivi até hoje. Cara, eu fiz. Seja que eu tenha feito coisas boas ou ruins, mas eu fiz, eu tenho história para contar. Eu posso sentar para os meus netos e contar assim, cara, eu aprontei isso, eu fiz aquilo, errei aquilo. Gente, errei. Errei pra caramba. Ninguém aqui é perfeito, mas eu fiz história. E cada cabelinho branco aqui, ó, tem a sua história, tem seu valor. E quando a gente consegue olhar para essa história, se orgulhar dela, começa a ter muito mais energia para toda a história que ainda vem pela frente. Porque, pensa comigo, você tem, 40 anos. A expectativa hoje em dia de vida cada vez aumenta mais. A gente pode ultrapassar os 100 anos. Se você tiver 40, você não está nem na metade da sua vida. E aí? Vai ficar se achando acabada porque estou ficando velha? Gente, é uma luta inglória. A gente envelhece a cada dia que passa. Desde o momento que a gente nasce, a gente envelhece a cada dia que passa. O problema a partir dos 35, 40 é que vem todo esse estigma em cima da mulher e aí nós acabamos nos sentindo assim, como se a nossa vida tivesse acabado. No entanto, como a Fernanda bem falou, é nessa fase da vida que nós temos o discernimento, porque temos experiência de vida suficiente para isso, para saber o que serve e o que não serve para nós. O que é autêntico para a gente e o que não é autêntico, o que está lá fora e a gente tenta se encaixar, que a gente tentou se encaixar durante toda a primeira metade da nossa vida adulta. Porque é assim em geral. Nós, na primeira metade da vida, vamos seguindo um roteiro que não necessariamente é nosso. A gente sabe das coisas que nós temos que fazer na vida para sermos consideradas um sucesso. E nós vamos atrás daquilo, até porque é o que o nosso conhecimento, é o que a gente é capaz de discernir na época. Mas agora não. Agora a gente já viveu o suficiente para saber o que serve e o que não serve.
E esse é o pulo do gato para conquistar essa autenticidade, para descobrir o que nos faz autênticas e viver, colocar essa autenticidade no mundo, colocar esse propósito no mundo, para aí sim fazer a melhor fase da nossa vida. E colocando um conteúdo, né, sobre o que a Adriana falou, é muito importante que quando a gente chega nessa metade da vida, onde muitas dúvidas começam a surgir dentro das mulheres, né, principalmente das que eu atendo. Será que eu fiz certo? Meu Deus, eu não vivi um grande amor, eu não vivi a carreira que eu queria, eu não fui viajar do jeito que eu queria, porque agora eu tenho filhos, agora eu tenho marido, tenho ex-marido, sei lá. Enfim, são N as questões. O mais importante de tudo que eu vejo hoje é: venha para a realidade do que é possível agora e vamos enterrar os sonhos que de fato não serão possíveis. Então a gente também tem que viver muito com a consciência de que tem coisas, gente, que vão passar nessa vida e não serão possíveis para você. E não viver, mas eu deveria ter feito, mas eu deveria ter vivido. Quanto mais você fica no deveria, mais você fica presa no passado e não consegue se abrir para as possibilidades que o futuro pode te trazer. Porque você está presa no passado. Eu deveria ter engravidado antes. Eu deveria ter casado com fulano. Eu deveria ter feito aquela carreira. Eu deveria ter viajado e ter feito intercâmbio. Não fez. É um fato, não fez. A gente precisa trabalhar com aquilo que é real. Mas agora, será que eu vou engravidar? Talvez você nunca consiga engravidar. E a gente precisa trabalhar com essas possibilidades. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vem para a realidade do que é possível, a gente vive com muito mais amplitude. A vida, ela tem muito mais possibilidade de nos surpreender do que se a gente ficar presa a possibilidades passadas ou a sonhos que talvez possam não vir a acontecer. Talvez sim, você possa viver, eu tenho tanto medo de ficar sozinha que eu fico nesse relacionamento que é meia boca pra caramba, mas eu tenho medo de ficar sozinha, de envelhecer sozinha. Gente, trabalhe internamente isso no sentido de, talvez eu fique sozinha, mas eu posso ter um monte de amigos. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, desde que eu aceite a minha vida do jeito que ela é. E de que eu coloque no meu coração tudo que foi possível para mim viver. Que muitas vezes não foi o ideal, não foi o perfeito, mas foi o possível, que te trouxe até aqui. E esse te trazer até aqui é a tua riqueza, porque é o que vai te dar impulso para viver daqui para frente. Faz sentido isso, Adri? Sim, e curioso que a gente acompanha muitas mulheres que estão nessa fase da transição da metade da vida, na busca de um propósito. E elas ficam procurando um propósito fora delas. Quando, na verdade, tem um patrimônio, um repertório riquíssimo, interno, de tudo que ela já passou, de toda a bagagem. Você tem 40 anos, você já viu muita coisa na vida. As respostas estão dentro da gente. Mas como nós ficamos buscando no externo, e o externo só diz que nós estamos ficando velhas, aí fica muito difícil encontrar uma boa saída. E a gente fica buscando no externo e o pior, a gente fica se comparando com outras pessoas que tiveram jornadas de vida completamente diferentes da nossa. Então, caso tu não consigas fazer essa jornada de forma individual, no sentido de valorizar cada passo que tu deu na tua trilha até hoje, é importante que tu busque ajuda para poder enxergar isso dentro de você, enxergar o valor daquilo que foi possível para você fazer, diante da consciência que você tinha até aquele momento. Porque é muito fácil hoje, com 40 anos, né, a gente olhar para o passado e dizer assim, deveria ter feito diferente. Gente, se eu tivesse feito aquilo, aquele outro, é o que eu estou falando. Não foi possível. E aqui a gente chega numa etapa da vida de que a gente tem que aceitar a realidade e já tem que levantar as mãos para o céu de que, uau, eu estou chegando na metade da vida. É difícil? É difícil, gente. Viver é difícil. Quem dizer para mim que viver é fácil, sinceramente, não veio para a vida, porque viver é difícil. Pô, a gente enfrenta treta o tempo inteiro, a gente tem que estar se descobrindo o tempo inteiro com nós mesmos e com os outros. Aprender a lidar com a gente, com os outros, aprender a lidar com a gente, com o nosso relacionamento. Pô, não é fácil. Então, só o fato de estar vivendo, cara, tu já é demais. Tu já é muito bom por estar aqui, por ter topado, sabe, esse rolê aqui na Terra para poder ter encarnado ainda mais num corpo de mulher.
Então, eu vou retomar o assunto, falava a respeito das perguntas que você recebeu, das respostas, no caso, que você recebeu no Instagram, e uma delas me marcou muito, que era de uma mulher falando que o maior medo que ela tem em relação ao envelhecimento é o medo de não ter aproveitado a vida ainda na juventude, como deveria ser. E essa parte final foi a que me pegou. Porque quem disse que a gente tem que se divertir e aproveitar a vida em apenas uma fase dela? E pior, quem disse que é só na juventude que a gente pode aproveitar a vida? É uma coisa, é um encaixotamento tão grande que é feito com a gente, especialmente as mulheres, que acaba sendo quase inevitável que nós sigamos por esse caminho de nos sentirmos acabadas, invisíveis, desinteressantes, quando a gente atinge uma certa idade. Então, é um padrão que tem que ser mudado socialmente, sim, mas também é um padrão que tem que começar a ser mudado a partir da gente, a partir da nossa individualidade, a partir da nossa autenticidade e da nossa autoestima. Gente, assim, ó, boa parte do ranço que a gente tem do julgamento, desse encaixotamento, como a Adriana bem colocou, que a gente carrega, pertence às gerações passadas, das nossas avós, das nossas bisavós, que foi logo aqui, gente. E logo aqui, a gente não tinha um desenvolvimento de tecnologia, de saúde, para nos levar para tão longe como nós temos agora. Então, essa é uma condição, um pensamento, uma crença que pertence às gerações passadas, não pertence mais a nós, mas a gente ainda carrega, porque como a Adriana falou em outro momento lá, a expectativa de hoje, se tudo correr bem, né, é a gente chegar até os 100 anos de vida, ok, bem, com saúde, porque a gente tem tecnologia hoje para isso, né? A gente tem bons alimentos nos amparando, a gente tem bons médicos, a gente tem uma série de ferramentas que até 20, 30, 40 anos atrás não existiam. Então a gente tem tudo isso para nos assistir. Então por que nós temos que ainda considerar que apenas os primeiros 30 anos da tua vida são os melhores 30 anos da sua vida, sendo que eles são os mais inconscientes, que a gente faz as piores escolhas da vida? Porque a gente ainda também está condicionado àquilo que a gente carrega e aceita ali dos nossos pais ou de um sistema familiar. Então, a gente está numa fase de vida onde você está chegando aos 40 anos e a partir daqui tu pode viver a tua melhor fase, porque você está mais consciente daquilo que não serve mais para a sua vida. E mais na realidade, cara, eu preciso aproveitar o melhor que eu puder dessa vida, porque ela está passando, e gente, está passando rápido. Só que eu tenho dois posicionamentos aqui. Eu posso pensar, ai, que droga, é menos um dia, ou ai, que bom, é mais um dia para fazer acontecer, é mais um dia para que eu vou fazer valer a pena aquilo que eu tenho dentro de mim, para colocar para fora o meu maior potencial, que eu não preciso ficar presa apenas na minha imagem. E veja, gente, tanto eu quanto a Adri aqui, nós não somos contra procedimentos estéticos, nós não somos contra você utilizar da tecnologia para poder se beneficiar. Mas a gente coloca aqui não se tornar escravo de um padrão. E fazer as coisas com equilíbrio também, né? Não buscar nos procedimentos estéticos, assim como não buscar na comida, assim como não buscar no consumo, uma válvula de escape para ansiedades que estão aqui dentro. Você tem que olhar para dentro. Inclusive, tem um dado muito interessante que é que aumenta cada vez mais o número de mulheres com distúrbios alimentares, principalmente comendo compulsão alimentar. Por quê? Porque não conseguem lidar com todas essas questões que aparecem. E aí acaba afetando a autoestima também, e é uma bola de neve que acaba levando a gente para o precipício. E leva, gente, eu tenho clientes que são reféns, né, de dietas milagrosas que, na verdade, só está destruindo cada vez o próprio corpo e a autoestima, porque, gente, o que se vende hoje como estético para o teu corpo não existe, não é real, sabe? Tipo, tu olha uma revista, hoje em dia eletrônica, né? Não é mais revista física.
Mas tu vê mulheres que não são reais, gente. Ou elas, então, elas vivem para aquilo. Não faz parte de uma realidade onde você levanta, você trabalha, você tem filho, você tem marido, você tem uma rotina para poder dar conta. Então, é vir para a realidade daquilo que é possível para mim, mas o quanto eu consigo estar em paz com aquilo que é possível para mim. O quanto está em paz aqui dentro do meu coração. Isso aqui é o que é possível. Eu posso mudar, sabe? Ser aquela bem consciente. Eu posso mudar? Tem coisas, gente, que a gente pode mudar. Tem coisas que a gente não vai poder mudar. E a gente precisa estar ok com isso. A gente precisa estar em paz com aquilo que não é possível ser mudado. E respondendo então ao título da nossa live sobre encontrar a fonte da juventude, para mim é errado falar fonte da juventude. Eu não gosto de falar fonte da juventude porque a felicidade, a realização, a plena potência de uma mulher não está relacionada necessariamente à juventude. Pelo contrário, a gente já estudou muito, a gente sabe que a maior potência de uma mulher, ela tem muito mais chance de conquistar é na segunda metade da vida. Então, eu diria que a fonte da vitalidade para uma mulher é encontrar o seu propósito de vida. E quando eu falo propósito, eu não estou falando da grande missão da sua vida, mudar o mundo, salvar todas as florestas tropicais e acabar com a fome no planeta. Se for isso, melhor ainda, acho lindo. Inclusive, vou junto se você quiser minha companhia. Mas eu diria que o propósito é aquilo que nos dá vitalidade mesmo, que nos energiza, é alguma coisa que nos dá essa vontade de sair para a vida. E isso é fundamental, até para não cair naquilo que a gente falou na live anterior, de quando a gente não tem vitalidade, acaba sugando a vitalidade dos outros, no caso, o parceiro, e aí acaba com o relacionamento também. Então, para mim, o propósito é isso, é essa coisa que te energiza, que você sabe o que é, você sabe que vai atrás daquilo, você sabe que é aquilo que você quer para você, e isso vai te dar a força necessária para brilhar. Eu acho que é isso, né? Eu lembro de uma live que a gente falou e eu comentei sobre a linha da vida, né? E a linha da vida, a gente tem vários personagens que a gente adquire, né? A gente é filha, a gente é mãe, a gente é esposa, enfim, a gente tem vários papéis, né? Funcionária, empresária, colaboradora, mas em essencial nós somos mulheres, né? E o quanto você está sendo mulher para você mesma, né? Reconhecendo os teus desejos, as tuas vontades, os teus sonhos, as tuas necessidades, reconhecendo os teus limites, o que é possível, o que não é possível, o quanto você está reconhecendo as suas sombras, que são os teus traumas, o quanto você está reconhecendo a sua luz, que são as tuas potencialidades. Então, o quanto você está sendo mulher para você. Porque quando a gente consegue ser para a gente consegue iluminar tudo que está ao nosso redor. A gente consegue estar mais disponível, mais aberta para não apenas nos acolhermos, mas também acolher os outros que estão ao nosso redor. E isso, gente, é um desafio, né? Isso por si só nossa, fugiu a palavra agora, já é um grande propósito de vida, né? Ser a gente mesmo, tá na nossa autenticidade. Eu, pessoalmente falando, não trocaria os meus 40 anos que eu tenho hoje pelos meus 25, pelos meus 30. Não trocaria nem por 38 anos, que foi há 2 anos atrás. Eu não trocaria, gente. Eu sou muito mais feliz de hoje. Hoje, olha que eu tenho treta para arrumar dentro de mim. Eu tenho muita coisa para arrumar dentro de mim. Mas ainda assim eu sou mais feliz hoje porque eu consigo tomar a minha vida de forma mais inteira, sabe? Sem ficar culpando o outro, criticando o outro, colocando o outro como culpado da minha vida pela minha vida não estar dando certo em algum aspecto. Não, a vida é minha. Eu tomo responsabilidade sobre ela. Eu tenho um monte de coisa para arrumar, mas, cara, eu tô vivendo ela, sabe? E quando a gente assume essa postura de tomar a responsabilidade pela nossa vida e ir atrás das coisas que vão nos completar, que vão nos fazer feliz, que vão nos fazer atingir algum propósito que nós venhamos a criar, é que nós nos tornamos inspiração para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí ninguém nos segura, porque a gente acaba contagiando de energia, de vitalidade
todo o nosso entorno. E sabe o que que acontece, gente? A coisa mais maravilhosa que existe é a gente rejuvenesce, mas é de energia. Porque tu tá tão em paz contigo que tu transmite essa paz. Eu me lembro muitas vezes que eu passei por processos pessoais meus, né? Dos quais eu abracei a minha sombra, abracei as minhas dores, e eu saía na rua e as pessoas perguntavam assim: Nossa, como tu tá mais alta? Nossa, como a tua pele tá bonita. Gente, eu não tinha feito nada. Mas era aquilo que eu tinha trabalhado dentro de mim, que eu tinha aceito, das minhas dificuldades, dos meus entraves, que tinha ressoado de forma positiva dentro de mim. Então, essa é a fonte da juventude, é quando tu aceita a tua história, porque tu vai brilhar, tu vai se tornar mais inteira, e isso chega nas outras pessoas. Às vezes as pessoas não sabem nem o que que é. Ai, tu pintou o cabelo, ai, tu cortou, né? Nossa, tu tá mais alta. Gente, como tu tá mais magra. E às vezes tu não mudou em nada externamente, mas internamente você aceitou a sua história. Internamente tu deu um lugar, às vezes, para questões que antes você não dava e que te tornam mais inteira. E por te tornar mais inteira, te torna mais autêntica. E por te tornar mais autêntica, te torna mais você. E isso se torna uma inspiração. E para quem quiser se aprofundar junto com a gente nesse assunto, do qual a gente pesquisa já há tantos anos, temos um convite muito especial para fazer. No dia 9 de junho, daqui a 2 semanas, numa quinta-feira, se eu não me engano, nós vamos fazer um webinário para falar especialmente sobre isso, sobre esse florescer ao envelhecer. E o nosso convite é para todas as mulheres a partir de 35 anos. Então, se você já tem 35, tá começando a se preocupar com isso, se você tem 40, 50, 60, o quanto você tiver, não importa. Pode ser a fase mais potente da sua vida se você souber trabalhar bem para criar esse propósito de vida que ressoa com o seu coração. Então, fica o nosso convite aqui. O link para inscrições, precisa se inscrever nesse webinário. Tá na bio da Fernanda, tem o linkzinho lá. Clica lá, coloca teu e-mail, que você vai receber o e-mail com todas as informações, depois vai receber o link na sua caixa de e-mail. Então vai lá, se inscreve, vai ser um webinário imperdível, a gente vai ficar pelo menos 1 hora aqui conversando, esmiuçando esse assunto. E olha, vai dar muito pano para manga. Você vai curtir, eu garanto. Vai lá e faz a tua inscrição. A gente vai abordar de forma mais profunda alguns tópicos que a gente trouxe hoje, mas em essencial, gente, o quanto você precisa tomar posse da sua vida. A gente sabe que o quanto é difícil a gente tomar posse da nossa vida em função das vergonhas e das justificativas que a gente arranja, muitas vezes neuróticas, baseadas em traumas da nossa infância para não existir. Então a gente vai dando desculpa na nossa vida para não existir. Ah, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do marido, porque daí eu já estou velha, porque daí isso já aconteceu, porque daí já não é mais a minha hora. Quando na verdade todo momento é o momento. A vida acontece agora. E quanto mais você consegue, quanto mais você olha para a sua vida, pensando assim, ó, ai, já passou tempo, né? Já estou velha. Mas você está deixando uma carga de dor para aquelas mulheres que virão depois de você. Então, para pensar um pouquinho, né? Se você tem filhos ou netos, o que você está deixando de exemplo? Porque muitas vezes essa também vai ser a nossa motivação, sabe, gente? O que eu estou entregando para o mundo? O que eu estou entregando para as pessoas que estão ao meu redor? Né? Por que às vezes eu me incomodo com alguém, uma vizinha, ou sei lá o que que... Ai, meu Deus, aquela vizinha, olha só, com 50 anos usando essa roupa. Ou, meu Deus, essa vizinha, olha só, ela está indo viajar ao mundo, ela largou o marido. Muitas vezes a tua crítica diante do outro era aquilo que tu mais queria fazer na tua vida, mas você não teve coragem. Então, ao invés de você criticar aquela pessoa, venha descobrir conosco como tornar isso uma inspiração e um impulso para você transformar a sua vida. É isso aí, então vai lá, assim que terminar, espera terminar, assim que terminar a live, vai lá na bio da Fernanda, primeiro link, clica lá, faz a tua inscrição, que a gente te espera nesse webinário. Ele não vai ser aberto, assim como as lives, é preciso se inscrever, então vai lá e já garante a sua vaga.
Bora lá, gente. Estamos esperando porque, olha só, mulheres unidas inspiram outras mulheres e transformam o mundo. E é isso que a gente está precisando. Ah, e lembrando que é só para mulheres, né? Então, rapazes, lamento, sei que vocês também têm suas questões na transição da metade da vida, mas essa é especialmente para mulheres, porque nós temos nossas questões específicas e é sobre elas que nós vamos falar. E também, na quarta-feira, nós teremos uma live aberta aqui para responder perguntas sobre este assunto. Então, se você tiver perguntas, manda para a gente por DM, pode mandar no perfil da Fernanda, pode mandar no meu, que a gente vai ter muito prazer em respondê-las na live de quarta-feira. Já temos várias perguntas que o pessoal mandou hoje mesmo. A gente sabe que esse é um assunto que mexe com as mulheres muito profundamente. Então, se você tem a sua pergunta, manda para nós. E na quarta-feira te esperamos aqui, 19h30, para a live em que vamos responder essas perguntas. É isso aí. Muito obrigada, Adri, pela presença. Até quarta-feira. Cheio de perguntas, gente. Vamos colaborar. Traga aí a tua dúvida, a tua sugestão, a tua pergunta, porque às vezes a tua dúvida, a tua pergunta, a tua sugestão é a de outra pessoa. E isso já ajuda a iluminar o caminho de uma outra mulher, que é o que a gente aqui está buscando fazer o tempo inteiro. É Vai isso, a ficar, Juliette. Ju. Então, gente, muito obrigada pela presença de todas e de todos também. Qualquer dúvida, mande pra gente, vai ser um grande prazer a gente poder trocar, poder conversar, saber o que tá pegando aí também. Um beijo, Fer, até quarta. Obrigada, Adri. Até quarta-feira. Beijo, gurias.